E aí, gente, tudo bem? Mais uma aula de história, agora dando continuidade ao PET. Vocês devem ter visto o primeiro vídeo que eu passei, era relacionado à semana 2. Agora eu vou falar da semana 3 e 4 juntas aí, para ficar menos informações lá no grupo, na hora que vocês forem olhar, já que a gente tem que fazer as 3 atividades nessa semana. Bom, o que eu gostaria de falar nessa semana é sobre um processo que o Brasil passou a partir do fim da União Ibérica, que eu já falei na aula passada, que foi o processo das bandeiras e entradas. Bandeiras e entradas eram expedições feitas por militares, pessoas particulares, atrás de riquezas de metais preciosos ou de índios para escravizá-los. É, Durante esse processo das entradas, já que não havia mais os limites do Tratado de Tordesilhas, os brasileiros passaram a explorar mais o território nacional, ampliando então assim as fronteiras que a gente conhece e em meio a essas expedições acabaram descobrindo então o ouro aqui em Minas Gerais. Há uma diferença entre entradas e bandeiras. Entradas eram expedições financiadas pelo governo, enquanto as bandeiras eram expedições organizadas por particulares. Ou seja, uma entrada ela vai levar consigo também profissionais representantes ali da coroa portuguesa, enquanto as bandeiras eram organizadas por particulares e tinham uma liberdade maior. Foi assim então que em meados de 1670 descobriu-se o ouro em Minas Gerais. É, o ouro foi descoberto na região de Ouro Preto, de forma completamente acidental, e nessa região foi achado o chamado ouro de aluvião. O ouro de aluvião é um ouro encontrado na beira do rio, que você tem que peneirar a terra ali, o fundo do rio, para encontrar o ouro. Diferentemente do que aconteceu com os espanhóis, que acharam o ouro em pepita, aqueles que a gente acha nas paredes de cavernas, então que você tem que escavar as montanhas aí para encontrar esse ouro. Bom, assim que a notícia se espalhou, houve um processo de migração muito grande de Portugal para o Brasil. Se antes era pouco atrativo as pessoas saírem de Portugal e se arriscarem a ganhar dinheiro plantando açúcar aqui no Brasil, com ouro a história mudava. Qualquer pessoa com o menor investimento que tivesse podia se arriscar e vir tentar a vida aqui na colônia. Então, Portugal, tentando barrar um pouco desse processo, começou a colocar uma série de imposições. A principal delas é que toda a terra da descoberta do ouro deveria ser regulamentada pelo governo. Então, se achou terras ali, quem vai dividir os lotes a serem explorados, para quem vai cada lote, quantos escravos pode ter ali, tudo isso era organizado pela coroa portuguesa. Bom, essa descoberta do ouro aqui em Minas Gerais vai mudar completamente a dinâmica da colônia. A começar pelo que a gente chama de eixo econômico. O eixo econômico, que até então era localizado no Nordeste brasileiro, ou seja, era a principal região econômica do Brasil, muda para o Sudeste. E junto com a mudança do eixo econômico, muda também a capital, que sai de Salvador e passa então para o Rio de Janeiro, para estar mais próximo à fiscalização ali da região do ouro. Um outro fato que merece ser destacado é que o açúcar no Nordeste já estava num processo de crise. Então, a descoberta do ouro em Minas Gerais vem a recuperar os cofres portugueses que, nesse momento, estavam praticamente vazios depois das guerras contra os espanhóis pela restauração monárquica espanhola.
A mudança das pessoas de Portugal para o Brasil é tão grande que a gente pode caracterizar um número aí. Antes da descoberta do ouro, o Brasil tinha 300 mil habitantes. E depois da descoberta do ouro, esse número vai acabar subindo para 3 milhões de pessoas. Ou seja, um aumento considerável aí do número de pessoas aqui no Brasil. Bom, o modo de se explorar o ouro aqui no Brasil ele tinha duas formas. Ou se explorava na forma de lavras, que era a forma talvez que arrecadasse mais ouro, porque utilizava ali a mão de obra escrava para tirar esse ouro do rei dos rios, ou através da faiscação. A faiscação era geralmente uma ou duas pessoas que trabalhavam ali num pequeno lote à beira do rio. Até hoje, algumas pessoas na região de Ouro Preto, Mariana, trabalham dessa forma. Vão para os leitos dos rios e montam lá um cercadinho ali para prender um certo montante de água e ali começam a peneirar essa água a fim de tirar algumas gramas de ouro ali, que já é uma porcentagem relativamente alta. Bom, logicamente, com a descoberta do ouro, há também uma série de impostos que a coroa começa a cobrar em cima desse ouro descoberto. O primeiro deles já era uma coisa já cobrada aqui no Brasil, que era o quinto, ou seja, 1/5 da produção do ouro extraído aqui do Brasil deveria ir diretamente para Portugal, para os cofres do rei de Portugal. Entretanto, com o passar do tempo, viu-se que a produção aurífera começava a decair, isso mais lá para meados do século XVIII. Então, o rei de Portugal resolveu cobrar um imposto chamado derrama, onde ele cobrava que a produção aurífera da região de Minas Gerais fosse equivalente a 1.500 quilos de ouro por ano. E que, caso essa meta não fosse batida, as autoridades da coroa tinham a permissão de confiscar bens daquelas pessoas que exploravam ouro. Então, muita gente perdeu casa, perdeu escravos, perdeu animais de carga, por exemplo, joias, por conta dessa questão da derrama. E tanto o quinto quanto a derrama acabou gerando aí um grande descontentamento dos senhores de lavras, essas pessoas que possuíam e exploravam o ouro aqui no Brasil. O terceiro imposto muito cobrado aqui na região de Minas Gerais era a capacitação. A capacitação era um imposto pago pelo senhor de escravo por cada escravo que trabalhasse nos seus lotes. Então, quanto mais escravos a pessoa tem, mais ela produz ouro, entretanto, mais impostos elas pagavam. Bom, um pouco para burlar o quinto ali, havia muito contrabando de ouro. As pessoas extraíam o ouro da terra, mas vendiam. Pessoas que pagassem melhor ou que dessem dinheiro para essas pessoas, sem descontar o quinto ali, que era o imposto que o rei obrigava a pagar. E por conta disso, então, o rei de Portugal determinou a instalação das chamadas casas de tolerância, ou que eram antigas casas de que pegava-se, receptava-se o metal, derretia-se ele e transformava em barras. Entretanto, nessas casas, muitos lavradores, muitas pessoas que tiravam o ouro da terra falavam que a coroa estava cobrando mais do que o quinto ali. Então, mais um motivo aí para a revolta da população. Bom, merece mais um destaque aqui o fato de que nesse período colonial começam a surgir então as primeiras revoltas coloniais, se assim a gente pode chamar, que eram revoltas contra a manutenção do poder português
aqui no Brasil. A primeira delas ocorre em 1641, a chamada Aclamação de Amador Bueno. Amador Bueno era um paulista que ficou rico mediante o comércio local e a escravidão de escravos. E aqui no Brasil, depois da restauração monárquica em Portugal, muitos brasileiros não aceitaram a autoridade do novo rei português e determinaram então que esse Amador Bueno deveria ser então o rei aqui do Brasil. Amador Bueno, constrangido com a indicação, resolveu abdicar desse direito, fugiu para manter a fidelidade ao rei de Portugal. Apesar de não ter gerado nenhum conflito armado, nenhuma guerra, algo do gênero, já apontava ali a insatisfação do povo brasileiro em relação ao governo português. Em 1684, a gente vê o segundo momento aí de oposição à colonização portuguesa, que é a revolta dos Beckmans. Beckmans eram dois irmãos, Manuel e Tomás Beckman, na capitania do Grão-Pará, ou seja, lá no norte do país, que se manifestaram contra a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. As companhias de comércio, como eu já falei anteriormente, elas monopolizavam o comércio de determinados produtos. E lá no Maranhão, ela determinava o preço a ser pago pelos produtos explorados, tanto pelos jesuítas quanto pelos habitantes locais. Esses produtos geralmente eram vindos de extrativismo vegetal e também determinavam o preço dos produtos vendidos ali naquela região, ou seja, mantimentos que vinham de Portugal, ferramentas, tudo isso era controlado por essa companhia de comércio do Grão-Pará e Maranhão. E o baixo preço cobrado, baixo preço pago pelos produtos produzidos na região e o alto preço cobrado por instrumentos e até mesmo por escravos acabou gerando ali uma revolta local. As autoridades portuguesas acabaram sendo presas e muitas delas até assassinadas, e os Beckmans então decidiram mandar o Tomás Beckman para Portugal para convencer o rei dos abusos que a companhia de comércio realizava na região. Entretanto, esse irmão Beckman acabou sendo ignorado pelo rei, preso e enviado de volta para o Brasil. Junto com ele, várias tropas portuguesas vieram escoltando esse Tomás Beckman com o intuito de acabar abafando o movimento, e eles conseguem de fato aí. Os irmãos Tomás e Manuel Beckman acabam sendo executados para servir de exemplo para a população rebelde da região, e mesmo o movimento sendo derrotado, a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão acabou sendo extinta em 1885, meio que para agradar a população local. O terceiro conflito que eu gostaria de falar com vocês é a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas, ela surge justamente por conta da descoberta do ouro pelos paulistas aqui em Minas Gerais. Assim que os paulistas descobriram o ouro aqui, eles acharam que eles deveriam ser os únicos com direito a explorar essas novas terras, enquanto os portugueses que saíam de Portugal queriam explorar também o ouro encontrado na região mineira. Os paulistas chamavam os estrangeiros de emboabas, que na língua tupi quer dizer ave com a perna fina, se eu não me engano, por conta das botas utilizadas pelos portugueses que vinham para cá. O conflito entre paulistas e emboabas, então, por assim dizer, foi de 1708 a 1709, e só foi finalizado com uma interferência do governo português, que acabou então decidindo ele o direito de exploração das lavras de ouro.
Não contentes com isso, o que os paulistas fizeram? Partiram para outras regiões e acabaram descobrindo ouro em Goiás e em Mato Grosso. Por fim, o último conflito dessa fase colonial que eu gostaria de falar até aqui, já que as outras a gente vai caracterizar como outro tipo de revolta, foi a revolta dos mascates. Mascates eram como eram conhecidos os comerciantes em Recife, que era um vilarejo próximo a Olinda, que naquela época era a capital de Pernambuco. Entretanto, com a crise do açúcar, Olinda foi começando a perder prestígio, enquanto Recife, graças ao comércio na região, começou a crescer e a se embelezar. E as próprias autoridades portuguesas começaram a investir dinheiro para embelezar Recife. Não contentes com isso, os vereadores de Olinda, junto com a população mais rica da região, decidiram atacar Recife. Em retaliação, os portugueses revidaram e acabaram expulsando os olidenses, que alguns anos mais tarde viriam então Recife se tornar a capital da província. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês sobre essas 2 semanas é isso. Eu tentei resumir ao máximo para o vídeo não ficar muito longo, tá? Junto com o vídeo vai estar indo um texto para vocês seguirem aí, tem mais informações até do que essas que eu passei agora aqui pelo vídeo, e as atividades. Lembrando, gente, são as 3 atividades nessa mesma semana, já que no dia 30 a gente tem que ter finalizado o PET 5. Eu sei que vai ser muito puxado para muitos de vocês, mas tentem fazer com calma, até porque história é na sexta, então vocês têm o sábado e o domingo aí para fazer com mais tranquilidade. Qualquer coisa é só me perguntar lá pelo grupo ou no meu WhatsApp pessoal. Certinho, gente? Um abraço para vocês, fiquem bem, boa avaliação e até o próximo